Olá, bem-vindo aqui a este canal, Pastor Wesley José. Você que está chegando aqui pela primeira vez, você é bem-vindo e é convidado a participar conosco deste projeto de leitura da Bíblia em 100 dias. Lemos a Bíblia em 100 dias e temos algumas versões gravadas aqui neste canal. Você encontrará nas playlists as versões, a ARC, Almeida Revista Corrigida, Almeida Atualizada, a King James, agora estamos lendo aqui a nova versão transformadora e assim por diante. Você encontrará aí, fora outros estudos bíblicos que também estão disponíveis para você neste canal. Vamos juntos ler a palavra de Deus, mas antes eu quero orar por você. Ainda também inscreva-se aqui, aí uma caixinha vermelha, algum lado embaixo aí. Se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, para que outros também tenham acesso à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 28, mas antes oremos. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade, por este dia maravilhoso. Que o teu nome seja glorificado e engrandecido. Fica comigo, fala conosco. Instrui-nos, Senhor, à luz do teu Espírito, esta palavra gloriosa. Amém. Mateus capítulo 28 diz assim: Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: Não temam, não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenha medo, vão, diga aos meus queridos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se complique. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinha sido instruído. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram, e alguns deles, porém, duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Deuteronômio capítulo 13.
Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais e milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvido às palavras deles. É um teste do Senhor seu Deus para ver se vocês amam de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor seu Deus e temam a Ele somente. Obedeçam seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio. Se alguém instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida, seu amigo mais chegado, e disser: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem seus antepassados conhecem, desses dos povos vizinhos ou dos povos dos confins da terra, não ceda, nem dê ouvidos, não tenha pena dele, não poupe, nem o proteja. Execute-o, dê o primeiro golpe, e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-los do Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito e do lugar da escravidão. Então todo Israel ouvirá e temerá. Ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, e ouvirem dizer que homens perversos eram os habitantes da cidade, desviarem, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem a espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queime toda a cidade com oferta ao Senhor, seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será restituída. Não guardem coisa alguma do despojo que foi separado para destruição. Então o Senhor afastará a sua ira ardente e tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor, seu Deus, só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Deuteronômio 14. Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem nem raspem a cabeça acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não como animais detestáveis, cerimonialmente impuros, são esses os animais que vocês podem comer: boi, ovelha, bode, veado, gazela, corça, cabra selvagem, ibex, o antílope, a ovelha montês. Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine, mas se o animal não apresentar essas duas características, não podem ser consumidos. Não comam, portanto, camelo, nem lebre, nem coelho silvestre. Eles ruminam, mas não têm o casco dividido, de modo que são impuros para vocês. Também não comam porco, pois embora tenha o casco dividido, não rumina e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne desses animais, nem toquem seu cadáver. De todos os animais que vivem nas águas, vocês podem comer qualquer que tenha barbatana e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas,
mas não têm barbatanas e escamas, eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Estas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: abutre folveiro, abutre barbudo, abutre fusco, o milhafre, o falcão e todas as espécies de côndores, todas as espécies de corvos, corujas de chifre, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, macho galego, corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer toda criatura voadora que seja cerimonialmente pura, não como animal algum que tenha morrido de causas naturais. Podem dá-lo a um estrangeiro que vive em sua cidade, ou vendê-lo a outro estrangeiro. Vocês mesmos, porém, não comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. Separem dízimos das suas colheitas, um décimo de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite dos machos, das primeiras crias do gado, dos rebanhos. Com isso aprenderão a sempre temer o Senhor seu Deus. Se o Senhor seu Deus os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação de seu nome for distante demais para vocês levarem os dízimos, vendam a 10ª parte das suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem: bois, ovelhas, vinho, qualquer outras bebidas fermentadas. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas da sua cidade, pois eles não receberam porção alguma de terra com herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas que não receberam porção alguma na terra como herança entre vocês, e também os estrangeiros que vivem entre vocês, os órfãos, as viúvas, as suas cidades, para que eles comam até saciar. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Deuteronômio capítulo 15. Ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para libertá-los das dívidas. Essa libertação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra que ele lhes dá como herança. Receberão essa bênção e se tiverem cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos os mandamentos que hoje lhe dou. O Senhor, seu Deus, abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações.
governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se, contudo, houver algum israelita pobre em sua cidade, quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureça o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos, emprestem-lhe o que for necessário, não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar alguém só porque o ano de cancelamento de dívida está próximo. Se você se recusar a fornecer empréstimo à pessoa necessitada, clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados pelo pecado. Deem aos pobres generosamente e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, abençoará em tudo que fizerem. Sempre haverá pobre na terra. Por isso ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados da sua terra. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, render-se a você como escravo, ele servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não mande embora de mãos vazias. Seja generoso, deles de despedida, um presente dos animais do seu rebanho, dos cereais, da sua ilha, do vinho, da sua prensa, uva. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o libertou. Por isso, lhes dou essa ordem. Mas se por estar bem com você e amar você e sua família, o servo disser, não quero ir embora, você pegará o furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas. Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se que por 6 anos eles lhe prestaram serviço equivalente a 2 vezes o salário de empregado contratado, e o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Separe para o Senhor, seu Deus, macho das primeiras crias do gado dos rebanhos. Não usem a primeira cria do gado para trabalhar no campo. Não tosquie a primeira cria das ovelhas. Em vez disso, a cada ano comam esses animais com sua família na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Mas se essa primeira cria tiver algum defeito, se o animal for macho, cego ou tiver algum outro problema, não sacrifiquem ao Senhor seu Deus. Comam o animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente puro ou impuro, assim como qualquer um pode comer uma gazela ou um veado. Não comam, porém, o sangue do animal e derramem-no no chão como se fosse água, como se fosse água. Deuteronômio capítulo 16. A cada ano, no mês de Abibe, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor, seu Deus, pois foi nesse mês, durante a noite, que o Senhor, seu Deus, os libertou do Egito. O sacrifício da Páscoa será um animal do gado ou do rebanho oferecido ao Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o sacrifício com pães sem fermento. Durante 7 dias comam pães sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia que saíram do Egito. Durante esses 7 dias, não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas de toda a sua terra. E quando sacrificarem o cordeiro da Páscoa, ao entardecer do primeiro dia, não deixe sobra para a manhã seguinte. Não ofereçam sacrifício de Páscoa nem nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhe dá. Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali ao entardecer, enquanto o sol se põe, no mesmo período do dia em que saíram do Egito. Assim comam o cordeiro no lugar que o Senhor seu Deus escolhera.
Na manhã seguinte, volte às suas tendas. Durante 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor, seu Deus, e não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir do dia em que começarem a colheita de cereais. Então, celebre a festa da colheita em homenagem ao Senhor, seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberem dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Celebre com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas das suas cidades, com os estrangeiros, órfãos, viúvas que vivem entre vocês. Lembre-se que um dia vocês foram escravos no Egito, portanto tenham cuidado de cumprir todos estes decretos. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias no final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Essa festa será um tempo de alegria, comemoração com seus filhos e filhas, seus servos e servas, com os levitas estrangeiros, órfãos, viúvas da sua cidade. Durante 7 dias celebre a festa em homenagem ao Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, pois ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. Cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar 3 festas: a festa dos pães sem fermento, festa da colheita, festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que escolher. Não deve, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus. Nomeie juízes e oficiais de cada uma das tribos e todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Eles julgarão o povo com justiça. Nunca distorçam a justiça, nem mostrem parcialidade. Nunca aceite suborno, pois eles cegam os olhos dos sábios, corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Jamais levantem um poste de madeira para a cera junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor, seu Deus. Deuteronômio capítulo 17. Nunca sacrifique ao Senhor, seu Deus, bois, ovelhas, doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para ele. Quando vocês começarem a viver na cidade que o Senhor, seu Deus, lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fizer algo mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva outros deuses ou adore a sol, lua ou qualquer estrela, exército do céu, algo que proibia expressamente. Quando ficar sabendo disso, faça sua investigação cuidadosa. Se for verdade que se fez tal coisa detestável em Israel, leve o homem ou a mulher que cometeu este ato perverso até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais execute alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras e em seguida todo o povo participará da execução. Desse modo vocês eliminarão o mal no meio de vocês. Se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como por exemplo uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressão, leve esse caso ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Apresente o caso aos sacerdotes, levitas e aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão o veredicto. Execute o veredicto que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois
Depois que eles tiverem interpretado a lei, declarado o veredicto, executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não façam modificação alguma. Quem for arrogante ao ponto de rejeitar o veredicto do sacerdote ou do juiz que apresente o Senhor, seu Deus, naquele lugar, deverá ser morto. Desse modo, você examinará o mal no meio de Israel. Então todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devo escolher um rei para nos governar como as outras nações ao nosso redor, tenham cuidado de nomear como rei do homem que o Senhor, seu Deus, escolher. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas por elas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata ou ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo na presença dos sacerdotes e levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Isto impedirá tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima dos irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie por menos que seja antes por mesmo que seja desses mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Deuteronômio capítulo 18. Lembrem-se de que os sacerdotes, levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma na terra como herança entre as outras tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Não terão herança entre os israelitas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. E estas são as partes que os sacerdotes receberão como sua porção dos bois, das ovelhas, que o povo entregar como oferta, a espada, as queixadas e os estômagos. Deem também aos sacerdotes a primeira porção de cereais, do vinho novo, do azeite da lã, na época da tosquia, pois o Senhor, seu Deus, escolheu a tribo de Levi dentre todas as suas tribos para servir em nome do Senhor para sempre. Se um levita decidir sair da sua cidade em Israel, seja ela qual for, e mudar para um lugar que o Senhor escolher, ele servirá ali em nome do Senhor, seu Deus, da mesma forma que todos os seus companheiros levitas servem o Senhor naquele lugar. Comerá sua porção de sacrifício e ofertas, mesmo que também receba sustento de sua família. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime sua filha, seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permita que alguém do povo pratique a adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante de ocultismo ou consulte espíritos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor, e justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as executará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações
cujas terras vocês estão prestes a conquistar, consultam feiticeiros, adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazer tais coisas. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu no meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele. Pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do Monte Sinai. Disseram: não iremos mais ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: eles estão certos. Levantarei um profeta como você no meio dos seus irmãos israelitas e porei a minha palavra na sua boca e lhe dirá ao povo tudo o que eu lhes ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir a mensagem que o profeta proclamar em meu nome. Mas o profeta que tiver presunção de falar meu nome, algo que não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, será morto. Talvez vocês se perguntem: como saberemos que o profeta vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome e vocês não precisam temê-lo. Jó, capítulo de número 10. Estou cansado da minha vida. Vou me queixar abertamente. Minha alma amargurada precisa se expressar. Direi a Deus: não apenas me condenes. Dize-me que acusações tens contra mim. Que vantagem tens em me oprimir? Por que me rejeitas se sou obra das tuas mãos, enquanto sorris para as tramas dos perversos? Acaso teus olhos são como os nossos? Vês as coisas como um ser humano qualquer? A tua vida é tão breve como a nossa, vive tão pouco como o homem, que precisa, sem demora, investigar minha culpa e procurar meu pecado. Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me das tuas mãos. Se me formaste com tuas mãos, tu me fizeste e no entanto me destróis por completo. Lembra-te de que o barro me fizeste, acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu guiaste minha concepção e me moldaste no ventre materno, como carne e pele, me vestiste e me teceste os ossos com meus tendões. Tu me deste vida e me mostraste teu amor, e com teu cuidado me preservaste. Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção, era me vigiar, e se eu pecasse, não perdoar minha culpa. Sou culpado, pior para mim, e mesmo que eu seja inocente, não posso manter a cabeça erguida, pois estou cheio de vergonha e sofrimento. Se mantém a cabeça erguida, tu mas caça como um leão, manifesta contra mim teu imenso poder. Repetidas vezes depões contra mim, sobre mim derramas tua ira crescente, me atacas como um exército após o outro. Por que então me tiraste do ventre da minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? Seria como se eu nunca tivesse existido e iria direto para o ventre do ventre para o túmulo. Restam-me apenas alguns dias. Por favor, deixe-me em paz, para que eu tenha um instante de alívio antes de partir para a terra da escuridão ou densas sombras para nunca mais voltar. É uma terra escura como a meia-noite, terra profunda, escuridão e ordem, onde até mesmo a luz é escura como a meia-noite. Jó capítulo 11. Então Zofar de Naamá respondeu a Jó: não haverá resposta a
essa torrente de palavras. Uma pessoa inocente, só por falar muito, deve todos calar-se enquanto você continua a tagarelar. Quando zombar de Deus, ninguém o repreenderá. Você afirma: minhas crenças são puras, sou limpo aos olhos de Deus. Se ao menos Deus se pronunciasse, ele lhes dissesse o que pensa, se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus, sem dúvida, está castigando muito menos do que você merece. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus, descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto do que os céus, e o que você pode fazer é mais profundo que o abismo, e o que você pode saber é mais vasto que a terra e mais amplo que o mar. Se, o, se Deus se Deus passa e prende alguém ou convoca o tribunal, quem pode detê-lo? Pois ele conhece os falsos, registra seus pecados. É tão impossível um tolo tornar-se sábio como um jumento selvagem dar à luz a uma criança. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se de seus pecados, deixe toda a maldade para trás. Então seu rosto se iluminará com a inocência, você será forte e não terá medo. Você se esquecerá dos seus sofrimentos e serão como águas passadas. Sua vida será mais luminosa que o meio-dia, até a escuridão será clara como a manhã. Se você se sentirá seguro, pois terá esperança e estará protegido e descansará tranquilo, sem medo, se deitará e muitos buscarão sua ajuda. Os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua única esperança será a morte. Jó capítulo 12. Então Jó falou novamente: vocês de fato sabem tudo, não é? Mas quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês? Pois bem, eu também sei algumas coisas e vocês não são melhores do que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro e, no entanto, eles riem de mim. Quando está tranquilo, zomba de quem sofre, dá um empurrão de quem tropeça. Os ladrões, porém, são deixados em paz, e os que provam a Deus vivem em segurança, provocam a Deus em segurança, embora Deus os mantenha sob seu poder. Pergunte aos animais se eles lhes ensinarão. Pergunte às aves do céu, a elas lhes darão, lhes dirão, fale com a terra e ela os instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, pois todos eles sabem do meu sofrimento veio da mão do Senhor. Em sua mão está a vida, toda criatura, o fôlego da humanidade, toda a humanidade. O ouvido prova a palavra que ouve, assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos, o entendimento aos mais velhos. Em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Ninguém pode reconstruir o que ele derruba. Ninguém pode libertar quem ele aprisiona. Se ele retém a chuva, a terra se transforma em deserto. Se ele libera as águas, há inundação em toda parte. Sim, a ele pertencem a força, a sabedoria. Enganadores e enganados estão sob seu poder. Eles destituiu os conselhos e os dispensa e faz o tolo juízes sábios. Tira o manto dos três e lhes amarra uma corda na cintura. Destitui os sacerdotes e os dispensa, derruba os que estão no poder há muitos anos, silencia o conselho de confiança e retira o entendimento dos anciãos, derrama desonra sobre os príncipes
e deixa os fortes desarmados. Ele revela mistérios ocultos nas trevas, ilumina a escuridão mais profunda, exalta a nação e destrói, expande nações, abandona, despoja reis de atendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminhos. Andam tateando na escuridão sem luz, ele os faz cambalear como bêbados. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família.